Vamos lá, pessoal. Passamos das férias, agora vamos para o 13º. O 13º é mais simples, porque ele não tem aquela questão de um terço, né? Apesar de ter também, né, a questão de a gente pensar que o cara vai ter, ou a pessoa vai ter direito a cada alvo, né, cada mês de 13º, se ele trabalhar dentro daquele mês, né? Pelo menos 15 dias, tá? 15 dias para cima já tem direito, ok? A Constituição é a mesma coisa. A gente vai calcular o valor, despesa com 13º, contra a provisão para o 13º, no caso, né? E lá no pagamento eu baixo a provisão, né? Você entendeu? Se for uma demissão, eu vou ter, com certeza, na demissão eu tenho mais alguns custos, porque calculo o 13º sobre outros valores ali, né? Que eu vou ter, e aí eu vou lançar ele, tá bom? Exemplo aqui, ó, nós temos, né? Remuneração mensal de X1, né? Em fevereiro. Então, o cara ganhou no mês 1, né? No mês de janeiro ganhou 2.400, no mês 2 ele ganhou 2.880. Então, fizemos a provisão do mês de janeiro, fizemos a de fevereiro, aí né, a gente notou que teve uma diferença, aumento de salário, né? Então, quando eu for, o 13º é sempre pago com o último salário, lá de novembro, né? Em dezembro, né? Que é o de novembro, e quando eu pago a primeira parcela em novembro com o salário de outubro, certo? Então eu vou ter uma diferencinha. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa diferença e vou acrescentar ela para poder deixar o valor já correto. Porque se eu pagasse ele hoje, né, nessa data, no momento do mês de fevereiro, eu teria que pagar ele com base no salário de fevereiro, né, 2.880, e não no salário de janeiro, certo? Então aqui eu calculo a diferença, certo? Mas a provisão é a mesma que se faz aqui. E aí tem mais um exemplozinho para vocês trabalharem aqui, ok? Vamos lá, pessoal. Como a gente já comentou lá no comecinho, né, quando eu comecei esses vídeos para vocês, nós temos o PCLD, né, que é provisão para crédito e liquidação duvidosa, ou seja, tudo aquilo que eu vendo nem sempre eu vou receber tudo, tá? Tem esse detalhe, ok? Então o que, que nós temos aqui? Nós temos que fazer essa provisão dessa perda, que é algo que não vão receber, a Receita permite que a gente baixe como perda, né? No nosso exemplo aqui que nós temos uma empresa, né? Ela tem 100 mil duplicata, então ela já estimou ali que 2% ela vai receber. Então ali, ó, o cálculo de 2% de 100 mil, R$ 2.000 ela não vai receber. Ou seja, eu vou lançar isso lá no meu DRE como despesa, como perda no recebimento de créditos, nas despesas, né? De contra a provisão para crédito de liquidação duvidosa, que é uma conta redutora, né? Redutora das nossas duplicatas a receber no valor de R$ 2.000, certo? Então eu vou ter duplicata a receber, que é uma conta devedora no ativo, né? E aí embaixo dela eu vou ter uma conta negativa, vamos usar esse termo, né? Por quê? Porque ela é credora, né? Você entendeu? Ou seja, reduz a conta de cima dela, né? E R$ 2.000, tá? Porque quem olhar o balanço vai olhar assim, olha, a empresa já tem 100 mil de duplicado a receber, mas já considerou aqui que não vai receber 2.000. Então eu já tenho, já como lancei 2.000 como despesa, na prática eu vou contabilizar isso em 98.000, certo? Aí tem umas coisinhas para a gente entender, né? Definições, que a gente tem alguns termos que vão aparecer aí, né? Penhor, né? Que é o quê? O penhor é quando eu pego um bem imóvel, né, e entrego para o credor como garantia daquela dívida, né? Geralmente o pessoal penhora muita joia, né? Vai lá, quer um dinheiro emprestado na caixa, né? E a caixa tem alguns bancos de penhores, né? Então que ela deixa uma joia, é avaliada a joia, vamos supor assim, em 10 mil, ele vai lá, pega, vamos supor assim, 8, 9 mil, né? Não vai ser sempre o valor da joia, lógico, né? Pega menos e fica a joia lá em garantia, certo? A hipoteca é quando é um bem imóvel, né? Que é a mesma situação, só que é um bem imóvel, né? Que aí eu dou ele como garantia e faço um financiamento com ele como garantia, tá? O americano usa muito isso, entendeu? Quer fazer botar o filho na faculdade, alguma coisa, vai lá e hipoteca a casa que tem. Tá? Ou seja, faz um empréstimo dando a casa com garantia. Se você não pagar, o banco perde a sua casa. E lá isso funciona, porque lá é o seguinte, não tem essa regra igual tem aqui de porque é a única casa da pessoa, não posso tirar ela. Lá não tem isso não, tá? Então tá, anticrese. Anticrese é a cessão de um bem do devedor credor para seu uso ou aluguel, né, até receber os rendimentos para cobrir a dívida. Ou seja, eu estou devendo para alguém, então eu vou emprestar para ele, sei lá, meu carro, alguma coisa assim, né, para que ele use, né, ou em forma de aluguel, alguma coisa, para poder cobrir a dívida que eu tenho, certo? Outra coisa, reserva de domínio. Isso aí acontece quando você faz algum financiamento.
certo? Você fez financiamento, então a empresa vai lá e põe a reserva de domínio, né? Então, aí acontece, ela transfere a posse do bem, mas tem a propriedade ainda, né? Ou seja, você tem que fazer essa baixa depois, tá? Depois que você acaba de pagar. Ou seja, na verdade, assim, ó, ele impede você de vender para outro, tá? E a alienação fiduciária também é questão de financiamento, tá? É a mesma coisa, só que geralmente é constituição financeira. Tá? Aí ela faz o quê? Ela te empresta o dinheiro para você comprar o carro, só que o carro você vai ter a posse, o uso dele, só que o direito dele é meu. Tá? Aí na verdade ele é um bem da instituição. Então você também, depois que acabar de pagar, você baixa ele. Certo? Vamos lá. Como ficaria, né, aqui na questão, a gente ver isso. Ó, lá no nosso ativo circulante, a gente olhando aquela baixa duplicata de provisão para aquela liquidação duvidosa, né, apresentar os 100 mil de duplicata e embaixo dela os 2 mil de PCLD. Tá? Então, na verdade, a gente vai olhar os 100 mil os dois, mas a gente vai entender ali que só tem 98. Ok? E aqui tem atividade para vocês fazerem também, tirando dúvida comigo aí. Ok? Agora, pessoal, vamos lá. Você fez a provisão, né, que não ia receber R$ 2.000, e aí lá na frente, né, depois você vai fechar o período e aí você vai ver o que realmente aconteceu, né? Então, ó, vai ser abaixo ou a reversão. No caso, na primeira situação, a empresa realmente deixa de receber exatamente aquilo que previu, né, aquele que provisionou 2.000. Mas e se ela deixar de receber um valor maior? Ou se ela deixar de receber um valor menor? Então, a primeira situação, como ficaria a contabilização disso? Né? Eu baixo lá, foi feita a baixa, né? Então eu vou simplesmente, eu já fiz como despesa, não fiz? Eu debito a conta de provisão e credito duplicata a receber. Aí aqui realmente a minha duplicata aqui passa a ser 98, deixa de ser 100 mil, passa a ser 98. E minha conta de provisão deixa de ser, vai ficar zerada nessa situação. Tá? Na segunda hipótese, o que eu vou fazer? Eu vou baixar a provisão que eu já fiz, os 2.000, mas eu não tenho, não foi 3.000 que eu deixei de receber, então nas duplicadas eu vou baixar os 3.000. Qual que é a diferença? Eu vou fazer um ajuste, né, de perdas no recebimento de crédito, tá? Lá no meu DRE. Da diferença aqui, se eu provisionei 2, mas na verdade eu deixei de receber 3, então eu vou lançar como perdas a diferença de 1.000 que ainda não foi lançada como perda. Tá? E na terceira situação, que é aquela que as perdas são menores do que a provisão. Então, como é que eu faço? Eu vou baixar o que realmente eu perdi, 1.500, e vou fazer uma reversão, ou seja, eu vou ter um ganho, né? Porque eu já lancei isso como perda e agora eu tenho um ganho de 500, que é a diferença. Ok? E aí tem aqui a atividade para vocês se divertirem, tá bom? Pessoal, aí ó, esses dois próximos slides, né? Tem umas regrinhas aí para vocês. Só explicando vocês quais são os limites aí que a gente pode ir baixando, tá bom? E quais as situações, ok? Depois vocês dão uma lidinha legal aí para poder entender melhor, tá? Tem esse e esse, ok? Vamos falar agora de depreciação, né? Depreciação é aquele negócio, a gente já falou isso já em umas 2 ou 3 disciplinas para trás aí, né? É a perda ou desgaste, né, de um bem, entendeu? Ele deixa e começa, ele tem um prazo de vida útil, né? Então ele começa a se desgastar ali e não é mais como novo, certo? E a Receita permite que a gente transforme isso em despesa, ok? Vamos lá. Primeiro, nós temos aquela depreciação básica, né? Como a gente pode calcular, que é a depreciação linear. Ou seja, eu vou pegar e depreciar sempre pelo mesmo valor, né? Todo mês aí, ou anualmente, né? O ideal é todo mês, certo? Se você apresenta balancete, certo? Ou anualmente, né? Quando eu só faço balanço uma vez por ano mesmo, não faço balancete, ninguém precisa, né? Muitas vezes. Então é linear, ou seja, vai ser sempre igualzinha. Como é que eu calculo isso? Né? Eu vou lá ver a tabelinha, né? Porque geralmente tem a tabela da receita que vai me dizer o percentual que eu posso ou não depreciar, certo? Mas eu preciso seguir aquilo lá, professor? Tem que ser exatamente aquele valor? Não. Aquele percentual? Não. Você pode muito bem depreciar menos. Não pode depreciar mais, mas menos você pode. Tá? Até porque muitas vezes, né? Por exemplo, um veículo que a gente fala que deprecia em 5 anos, né? Quer dizer, eu depois de 5 anos esse veículo como se não valesse nada. E na verdade a gente sabe que não é isso que acontece, né? Pega um caminhão, ele vai estar em vida útil aí durante 7, 8, 10 anos, dependendo do uso que ele tiver. Tá bom? Mas assim, pessoal, a taxa de depreciação, né, é o 100%, que é o máximo que eu posso depreciar, dividido pela vida útil do bem. Ou seja, se eu tenho 100% e eu vou depreciar em 10 anos,
são 10% ao ano, tá? Só para vocês terem uma noção. E a cota de depreciação é a taxa de depreciação percentual vezes o custo do bem. Ok? Se o bem custa 200 mil, eu vou depreciar 10% ao ano, então 10% vezes 200 mil, eu vou encontrar aí 20 mil, que seria a cota de depreciação anual desse bem. Se eu vou depreciar por mês, então eu pego esses 20 mil, né, que eu achei que é o ano, e divido por 12, basicão, tá? Ficaria mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Eu tenho um custo de aquisição do bem, 240 mil, em 10 anos, taxa de depreciação 10% ao ano, que é o quê? É o 100% dividido em 10 anos. Então, a cota de depreciação é 24 mil reais por ano. Em 12 meses, né? Eu em um mês vou ter quanto? 24 dividido por 12, que é igual a 2 mil reais. Certo? Essa depreciação linear, simplesinha assim, básica. Olá, pessoal. Aí nós temos aí o segundo método, que é a soma dos dígitos, né? Na verdade, aí com a soma dos dígitos eu posso ter cota decrescente ou cota crescente, ou seja, eu posso ir aumentando o valor depreciado ou diminuindo o valor a ser depreciado mensalmente, tá? Como é que isso funciona? Ou anualmente, tá? Funciona da seguinte forma, ó. Eu tenho o custo do bem, 320 mil, o valor residual dele de 20 mil, então eu tenho qual que é a base de depreciação? É o custo dele menos o valor residual. O valor residual é aquele que já falamos, aquele que vai sobrar no final lá, que depois de um tempo a máquina vale nada? Lógico que não, né? Lógico que vale alguma coisa ainda. Então, nesse caso aqui, depois de 5 anos, eu consigo vender ela ainda por 20 mil reais, tá? Ela ainda vale 20 mil. Então, eu vou ter que usar esses 300 mil, né, que é os 320 menos 20, e depreciar isso em 5 anos. Tá? Se fosse linear, eu pegava os 300 mil, dividia por 5 e todo ano ia ser igual, todo ano ia ser 60, certo? Mas aqui não, aqui é por soma do dígito, cotas decrescentes. Como é que a gente faz? Eu pego lá, no primeiro ano ainda faltava 5 anos, né? No segundo, faltava 4, 3, 2, 1, ou seja, os anos ficam em ordem inversa, né? Do maior para o menor. E a fração que eu tenho? Eu somo esse ano uma fração. Então, eu tenho no primeiro ano, ó, 5 quinzeavos, 4 quinzeavos, 3 quinzeavos, 2 quinzeavos e 1 quinzeavo de depreciação. Como que eu cheguei nesses 15? Eu somei a quantidade de anos. Não são 5 anos? Então, eu somo 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Você pega um item que é 20 anos, você vai somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, pontinho, 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 mais 18, mais 19, mais 20. Tá? Então, as minhas cotas serão baseadas em 15. Então, eu vou dividir os 300 mil em 15. Tá? Então, como é que eu faço? Eu pego os 300 mil, divido por 15 vezes 5. Né? 300 mil dividido por 15 é 20 mil por cotinha. Né? Então, como eu vou ter 5 cotazinhas aqui, então 5 vezes 20, 100. 4 vezes 20, 80. 3 vezes 20, 60, 2 vezes 20, 40, 1 vezes 20, 20. Somando no final, nós temos quanto de depreciação? 300 mil reais, que é o que vai ser depreciado, certo? Essa é na cota decrescente. Na cota crescente, os anos vão ser de acordo com o que está acontecendo mesmo. Ó. No primeiro vai ser 1 de 15, 2 de 15, 3, 4 e 5 de 15, né? As cotas, as depreciação anual também vão ser no mesmo padrão, tá? Invertido no caso aqui. Então, onde eu tenho 1, eu tenho 20 mil de depreciação, depois 40, 60, 80, no final 100 mil, tá? Então, tem essas duas formas de fazer, são duas formas válidas, depende muito da aplicabilidade disso. Então, uma eu tenho muita depreciação no começo e pouco no final, outra eu tenho muito no começo, pouco no começo e muito no final, eu inverto, tá bom? Alguma dúvida?